Vamos lá? Começar? Só conferir aí com o material de vocês se a primeira é do artigo 899 da CLT, tudo certo? Vamos lá. O artigo 899 da CLT dispõe que os recursos trabalhistas devem ser interpostos por simples petição. Segundo o entendimento pacífico da jurisprudência, no tratamento da necessidade de fundamentação dos recursos apresentados, vamos para as alíneas, né? Não será necessária, ante a informalidade do processo trabalhista, a fundamentação dos recursos. Esse primeiro ponto, a gente deve ter noção com relação a um princípio, que é o princípio do processo de trabalho, que diz da simplicidade. Embora exista esse princípio, a gente deve notar que, quando você vai recorrer de uma decisão, você deve indicar, deve fundamentar, sob pena de não ser conhecido pelo princípio da dialeticidade. Então, aqui, ele quer confundir a sua cabeça, usar o princípio da simplicidade e o princípio da dialeticidade, tá? Essa resposta já estaria incorreta diante do princípio da dialeticidade. B. Apenas os recursos de natureza extraordinária, por expressa previsão constitucional, devem ser fundamentados sob pena de não serem conhecidos. Até podem, até realmente uma parte é verdade nessa assertiva, tá? Eles devem ser, precisa fundamentar e indicar de forma direta, contudo, não é somente eles, não é somente os recursos extraordinários que devem ser fundamentados. Então, essa assertiva também já estaria incorreta, tá? O recurso deve ser fundamentado, visto que na Justiça do Trabalho exige-se que as razões ataquem os fundamentos da decisão recorrida. Então, essa é a assertiva correta, tá certo? Realmente deve ser fundamentado. O recurso, ele deve atacar as fundamentações da decisão, tá bom? Vamos só para a linha D, só para confirmar. A fundamentação recursal será necessária somente se o pedido não delimitar com precisão o objeto da irresignação, impossibilitando compreender-se a controvérsia em toda a sua extensão. Aqui sequer tem nem lógica, porque realmente os pedidos eles precisam ser certos e determinados. Se você não tem esse requisito, então você também já não supriria mais das questões que o recurso ele necessita, tá certo? Ficou alguma dúvida? Tem alguma? Podemos passar? Estou indo muito rápido, querem mais devagar? Tudo tranquilo? Vamos lá. Segunda questão. Acerca dos recursos no processo do trabalho, assinale a opção correta. Eu grifei porque vai ter algum momento na prova de vocês que ele vai exigir questão incorreta. Isso aqui é quando você já está cansado, com a mente cansada, você esquece, você passa. Então, em algum momento, vocês verifiquem só, correta, incorreta, se existe o somente nas questões, tá? Tem questões que realmente vai existir, o somente vai ser verdadeiro, mas de praxe, realmente, o somente, apenas. Então, a gente vai pegando esses bizus, tá bom? Vamos lá, item A. Nas execuções, cabe agravo de instrumento no prazo de 8 dias contra as decisões do juiz ou presidente. O que é que está errado nesse item? Agravo de instrumento. Na execução, ele cabe um agravo de petição, que aí, se você quiser anotar, é o artigo 897 da CLT, tá bom? Lembrou a execução, agravo de petição, nada de agravo de instrumento. Nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, somente, olha, o somente, será admitido recurso de revista por violação direta da Constituição. O que é que está errado aqui? O somente, porque cabe recurso de revista por contrariedade da súmula da jurisprudência uniforme do Tribunal do TST, cabe por súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal e por violação direta à Constituição Federal, que é o artigo 896, o parágrafo 9º, tá? Se quiserem anotar a fundamentação para vocês verificarem posteriormente, esse é o artigo, tá bom? Letra C. Contra decisões definitivas ou terminativas das varas e juízos,
Cabe recurso ordinário para a instância superior no prazo de 8 dias. É como eu falei para vocês, letra da lei. Olha o que é que o artigo 895 diz. Cabe recurso ordinário para a instância superior das decisões definitivas ou terminativas de vara de juízo no prazo de 8 dias. Então, realmente, aqui mostra que é só o texto da lei. Item D. Nas reclamações sujeitas ao procedimento sumaríssimo, o recurso ordinário terá de ser imediatamente distribuído, devendo o relator deliberar no prazo máximo de 30 dias. Mais uma que é letra de lei, tá? Artigo 895, parágrafo 1º, inciso 2º, tá? O prazo máximo ele é de 10 dias e não de 30 dias, como tem na questão. Então, a assertiva correta é item C de Cristo, que vai dar tudo certo. Oi? Isso, C de Cristo, que vai abençoar a prova. Tá? Tranquilo? C. Ok? Vamos lá para a terceira. Renata ajuizou reclamação trabalhista contra sua antiga empregadora. A sentença de primeira instância julgou improcedente o pedido de Renato. Inconformado com a decisão, Renato interpôs recurso ordinário. O TRT, ao analisar o referido recurso, reformou a sentença e condenou a reclamada ao pagamento de R$ 4.000 a título de verbas rescisórias. A reclamada protocolizou o recurso de revista, que é o próximo realmente, no 5º dia do prazo e juntou o comprovante de realização do depósito recursal somente no 8º dia do prazo recursal. Com base nessa situação hipotética, assinale a opção incorreta, tá? Ele quer saber o que é que está de errado nesses itens. Então, vamos lá. Item A. Para a interposição de recurso de revista, é necessária a realização do depósito recursal no valor de R$ 4.000. Está correto, certo? Por quê? A condenação foi de R$ 4.000. Embora o valor do recurso de revista seja superior, quando a condenação ela é inferior, abaixo de garantia. Garantiu, não há necessidade de se realizar o pagamento. Eu acredito que hoje está em torno de R$ 24.000 e uns quebradinhos. Essa fundamentação dessa linha é o artigo 899, parágrafo 1º, tá? Que diz: o recurso serão interpostos por simples petição e terão efeito meramente devolutivo, salvo nas exceções previstas nesse título, permitida a execução provisória até a penhora. Parágrafo 1º diz: sendo a condenação de até 10 valores do salário mínimo regional, nos dissídios individuais, só será admitido o recurso, inclusive o extraordinário, mediante prévio depósito da respectiva importância. E aqui é onde eu falo, se ele menciona até 10 a condenação, não precisa ele depositar os 10 mil. No caso aqui, só os 4.000 já estava garantido. Então, a assertiva está correta. Item B. Se for aumentado o valor inicialmente atribuído à condenação, será necessária a complementação do depósito recursal para a interposição do recurso extraordinário. Também está correto. Súmula 128, que fala sobre o depósito recursal. Vamos lá. É ônus da parte reclamante, isso eu já estou lendo a súmula, tá? É ônus da parte recorrente efetuar o depósito legal integralmente em relação a cada novo recurso interposto, sob pena de deserção, atingido o valor da condenação, que aí já é aquele trecho que eu já mencionei anteriormente, nenhum depósito a mais é exigido para qualquer outro recurso. Vamos imaginar que nesse caso a condenação tivesse sido já de 4.000 na primeira instância, e ele já tivesse efetuado os 4.000, na segunda ele não precisaria mais, tá? Eu vou recorrer, vou entrar com o RO, interpor o RO, interpus, paguei os 4.000. Na segunda, para ele interpor o recurso de revista, ele não precisaria complementar porque ele já tinha garantido, a não ser que tivesse acrescido, tá bom? Item C. O recurso deve ser considerado deserto em face de o depósito recursal ter sido efetivado apenas no 8º dia
do prazo e não juntamente com a interposição do recurso. Essa é a assertiva correta, a incorreta, que é a correta dessa questão, tá? Súmula 245, que fala sobre o depósito recursal e o prazo dele. O depósito recursal deve ser feito e comprovado no prazo alusivo ao recurso. A interposição antecipada deste não prejudica a dilação legal. Então, embora ele tenha o necessário, ele interpor dentro do prazo. Ele protocolizou, ele comprovou que efetuou o depósito dentro do prazo também, não tem problema nenhum. Se ele fez o protocolo da petição em 5 dias e a complementação ou depósito no 8º, tranquilo, tá bom? Súmula 245, testei. A C de novo. Aqui a gente vai olhar só com relação ao item D, só para realmente a gente confirmar. Na fase de execução, após garantido o juízo, não há necessidade de realização de depósito recursal como pressuposto de admissibilidade dos recursos, que é justamente a súmula 128, tá certo? Que eu falei anteriormente. Ok? Tudo certo? Todo mundo anotou? Vamos lá. Opa. Não, ele pode. A súmula, ela permite justamente isso, tá? Ela permite que você protocolize a petição e dentro do prazo, é porque precisa ser dentro do prazo, tá? Na prática, às vezes o desbarrador, o relator, ele dá ainda um prazo a mais em virtude do CPC, mas nas questões, súmula. Protocolizou dentro do prazo, vamos dizer, protocolizei no 3º dia. Juntei as custas no 8º, não tem problema nenhum, desde que o recurso seja realmente de 8. Como na Justiça do Trabalho a maioria é 8, são 8 dias, então tá tudo ok. A súmula veio justamente para isso, para informar que efetuou antecipadamente, interpôs antecipadamente o recurso, mas você efetuou ou comprovou o pagamento apenas no 8º dia ou 7º, tanto faz. É tudo certo, tá tudo ok. Tá bom? Nada. Eu não entendi. Súmula da terceira, mas qual item? Súmula 245. Deixa eu ler novamente para vocês. O depósito recursal deve ser feito e comprovado no prazo alusivo do recurso. A interposição antecipada deste não prejudica a dilação legal, tá? Quarta questão. Diana ajuizou reclamação trabalhista, requerendo o pagamento de horas extras sonegadas por sua empregadora, empresa Delta Confecções. A sentença julgou procedente seu pedido. Inconformada com a decisão de 1º grau, a reclamada resolveu recorrer. Entretanto, não efetuou o depósito recursal e não recolheu as custas processuais devidas, razão pela qual, por falta de preparo, o seu recurso não obteve processamento. Nesta situação, o recurso cabível para a reclamada é... Aqui a gente não deve olhar se realmente... ela deveria realmente ter recolhido, ela deveria não inventar, não esticar. É o que a questão está dizendo. O recurso. Qual o recurso que é cabível? Embargos de declaratórios em 5 dias. Aqui ele não estava querendo saber esclarecimentos, obscuridades, requisitos dos embargos, tá? Então, realmente, os embargos aqui não caberiam. B, agravo de instrumento em 8 dias. Qual é a função do agravo de instrumento? Ser mais objetivo, destrancar recurso. É para fazer realmente subir. Então, seria o item correto, tá? Item B, agravo de recurso. Ou agravo de instrumento. Artigo 897. Cabe agravo no prazo de 8 dias. Item B, né? A linha B, desculpa. De instrumento dos despachos que denegarem a interposição de recurso. 897, da CLT. Item C. Agravo de petição em 8 dias. Aqui a gente não estava falando de
ação de execução. Então, por isso que não caberia aí o agravo de petição. Recurso ordinário em 15 dias. Ela já tinha interposto o recurso, então não teria nem lógica, tá certo? Então, item B, agravo de instrumento em 8 dias. Lembrar, sempre para destrancar, se a questão já vem dizendo que o recurso ele foi denegado, ou foi trancado, não subiu, lembrar mais ou menos do agravo de instrumento, que pode ser que seja ele que a questão queira, tá bom? 897, a linha B. E a resposta é a B também. Vamos lá. Quinta questão. Em relação ao cabimento de agravo de instrumento, em caso de admissibilidade parcial de recurso de revista no Tribunal Regional do Trabalho. Aqui é bem interessante porque ele cobrou uma instrução normativa. Aqui realmente foi bem, vamos dizer, peculiar, tá? É uma instrução normativa de número 40 de 2016 do TST, tá certo? Eu vou dar uma lida para vocês e depois vocês vão ver que realmente é só texto da instrução. A instrução normativa ela diz, artigo 1º, admitido apenas parcialmente o recurso de revista, constitui ônus da parte impugnar, mediante agravo de instrumento, o capítulo denegatório da decisão sob pena de preclusão. É o item A, já é de primeira, certo? Então é... Oi? Instrução normativa número 40 de 2016, do TST. Texto da lei. Item B. Parágrafo 1º, desculpa. Se houver omissão do juízo de admissibilidade do recurso de revista, quanto a um ou mais temas, é ônus da parte interpor embargos de declaração para o órgão prolator da decisão embargada supri-la, sob pena de preclusão. E aí é justamente o item B da questão. Não cabe embargo de declaração parcial do despacho denegatório do recurso de revista, sendo necessário que a omissão seja total, abrangendo todos os termos objetos do recurso. Então, realmente, é só o texto. Aqui ele diz parcial, lá é total, então é só observar essas pegadinhas que eles querem que a gente caia. O parágrafo 2º da instrução, ela diz que incorre em nulidade a decisão regional que se abstiver de exercer controle de admissibilidade sobre qualquer tema objeto de recurso de revista, não obstante interposto embargos de declaração. Não é nula. O item C já vem dizendo, não é nula a decisão regional que se abstiver de exercer o controle de admissibilidade sobre qualquer tema objeto de recurso de revista, não obstante interposto embargo de declaração, desde que tenha apreciado pelo menos um dos tópicos. A instrução normativa ela não traz isso. Ela diz já que é nula, tá bom? E o item D, a recusa do presidente do Tribunal Regional do Trabalho em emitir juízo de admissibilidade sobre qualquer tema somente poderá ser impugnado quando há interposição do recurso, não cabendo embargo de declaração. É justamente o parágrafo 3º da instrução. No caso do parágrafo anterior, sem prejuízo da nulidade, que é o que a questão já queria dizer que não teria, a recusa do presidente do Tribunal Regional do Trabalho a emitir juízo de admissibilidade sobre qualquer tema equivale a uma decisão denegatória. Então, é ônus da parte, assim, após a intimação da decisão dos embargos de declaração, impugná-la mediante agravo de instrumento. Tá? Então, se houve a denegação desse recurso, para destrancar, seria, então, novamente, o agravo. Então, galera, é só anotar, essa instrução normativa é bem importante. Todos anotaram? A quinta é A, tá? É o texto da instrução normativa, já o caput dele. Ok? Podemos passar? Vamos lá, sexta questão. Caberão embargos de declaração da sentença ou acórdão no prazo de 5 dias, devendo seu julgamento ocorrer na primeira audiência ou sessão subsequente à sua apresentação.
Registrado na certidão, admitido efeito modificativo da decisão nos casos de omissão e contradição do julgado e manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso. Eventual efeito modificativo dos embargos de declaração poderá ocorrer. Esse efeito modificativo, o nome já está realmente informando. Quando existe algum vício, alguma possibilidade que caiba a interposição dos embargos, vamos dizer, de um erro material, de uma contradição, ocorrendo esse equívoco, uma das obrigatoriedades realmente é intimar a outra parte, sob pena de nulidade, sob cerceamento de defesa e tudo mais. Tá? Então a gente vai analisar aqui os itens e verificar qual item mais se adequa a essa possibilidade. Somente em virtude da correção de vício da decisão embargada e desde que ouvida a parte contrária no prazo de 8 dias. O prazo para a oposição dos embargos, ele é de 5 dias e não de 8. Então essa questão aqui já estaria errada de cara. Tá? Embora ele informe que desde que seja ouvida a outra parte, o prazo para a oposição dos embargos estaria incorreto. Somente em virtude da correção de vício da decisão embargada e desde que ouvida a parte contrária no prazo de 5 dias. Esse é o item correto, tá certo? É o texto da lei. Vamos lá. É o artigo 897-A, parágrafo 2º. Tá bom? Caberão embargos de declaração da sentença ou acórdão no prazo de 5 dias, devendo seu julgamento ocorrer na primeira audiência ou sessão subsequente à sua apresentação. Registrado na certidão, admitido efeito modificativo da decisão nos casos de omissão e contradição do julgado e manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso. É justamente a resposta do parágrafo 2º. Eventual efeito modificativo dos embargos de declaração somente poderá ocorrer em virtude de correção de vício de decisão embargada e desde que seja ouvida a parte contrária no prazo de 5 dias. Sempre observar a questão de prazo e se houve a intimação da parte contrária. Vamos para os demais itens, só para a gente confirmar. Somente em virtude de correção de vício na decisão embargada, sendo desnecessária a oitiva da parte contrária. A decisão vai alterar, tem possibilidade de ter efeito modificativo, então é obrigatória a intimação da parte contrária, ok? Item D, em qualquer hipótese, sendo desnecessária a oitiva da parte contrária. Então, já sai até dos requisitos dos embargos, tá bom? Então, questão, a sexta, item B. Vamos para a sétima. A sentença que julgou a reclamação trabalhista declarou que o reclamante exercia cargo de confiança, nos termos do artigo 62, inciso 2 da CLT, e deferiu o pedido de pagamento de horas extras com seus reflexos. No mesmo julgado, houve procedência de pedido de indenização por danos morais, formando o magistrado a sua convicção com base nas informações trazidas pela testemunha do autor e não do réu. Em relação aos pedidos acolhidos, cabe a reclamada apresentar. Aqui, ele já pegou um pouquinho do direito material também, tá certo? Aqui, o artigo 62, ele trata das pessoas que não estão englobadas para receber horas extras. Um dos casos seria o cargo de confiança, gerente, que é justamente o gerente. Então, nesse caso, ele considerou que era cargo de confiança e mesmo assim condenou em horas extras. Então, a gente tem que observar que assertiva seria a correta nesse caso. Uma simples petição no prazo de 48 horas para correção de erro material nos termos do artigo 833 da CLT. Quanto a ambos os pedidos com suspensão do prazo recursal. Aqui ela está totalmente... Não tem nem lógica aqui, o artigo 833 nem fala dessa petição. Não existe essa simples petição e não ocorreria com essa petição
a suspensão do prazo recursal. Item B, os embargos de declaração no prazo do recurso ordinário, com interrupção do prazo recursal, por dúvida quanto à análise do primeiro pedido e contradição em relação ao segundo. A dúvida quanto à análise do primeiro pedido sequer é um dos requisitos para a oposição dos embargos, tá? Não existe dúvida. Se você existe a dúvida, cabe outro tipo de recurso. Item C, embargos de declaração no prazo de 5 dias, com suspensão do prazo recursal, visto que houve contradição no julgado em relação aos dois pedidos. O que é que está errado aqui? Suspensão. Não há suspensão, e sim a interrupção, tá certo? Esse é só um pequeno detalhe. Item D. Embargos de declaração no prazo de 5 dias, com a interrupção do prazo recursal, apenas quanto ao pedido de horas extras por contradição do julgado. Visto que no outro pedido não se configura contradição da decisão com a análise de prova dos autos, tá? Então, aqui a gente precisa verificar o artigo 897A, que é justamente o texto da lei, tá bom? 897A. Ok? Tudo certo? Vamos lá, questão 8ª. Como é? Você quer colocar? A 7ª é item D, tá bom? Eu posso fazer o seguinte, eu posso explicar para vocês no final. Posso? Só para não atrapalhar também a galera. E eu acho que tem também um tempo. Se passar do tempo, eu fico aqui e eu explico para vocês sem problema nenhum. Se não passar, vai estar dentro do tempo e o JP me diz ali, tá bom? Tá bom? Mas eu explico sim, não tem problema nenhum. Vamos lá, questão 8ª. Entendendo que a reclamada não recolheu as custas fixadas na sentença proferida pela Vara do Trabalho, a turma do Tribunal Regional concluiu pela deserção do recurso ordinário, deixando de conhecê-lo. Considerando, porém, que as custas efetivamente foram recolhidas e estão devidamente comprovadas nos autos, restando evidente, agora vocês precisam prestar atenção nessa parte, restando evidente que a decisão da turma está fundamentada em manifesto equívoco, a reclamada poderá apresentar a medida processual. Esse trecho é justamente o trecho que você vai conseguir responder essa questão. Vamos lá. Item A. Pedido de reconsideração. Não poderia ser. Tá bom? Item B. Recurso de revista. Também não. E agora vamos para o item C. Embargo de declaração. Agora vocês vão perceber o porquê. Caberão embargo de declaração da sentença ou acórdão no prazo de 5 dias, devendo seu julgamento ocorrer na primeira audiência ou sessão subsequente à apresentação, registrado na certidão, admitido efeito modificativo da decisão nos casos de omissão e contradição do julgado e manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso. Esse é o artigo 897A e só por esse finalzinho a gente conseguiria, então, matar essa questão. Por isso que eu disse, o importante... Olha o que a questão diz. Restando evidente que a decisão da turma está fundada em manifesto equívoco, que é justamente o que o artigo já estabelece na sua parte final. Item D, agravo de instrumento. Não. Aqui só um plus, tá? Aqui vocês podem anotar também a súmula de número 140. Que ela fala sobre o depósito recursal e as custas processuais. O recolhimento suficiente da exerção.
Em caso de recolhimento insuficiente das custas processuais ou do depósito recursal, somente haverá deserção no recurso se concedido o prazo de 5 dias previsto no parágrafo 2º do 1007 do CPC de 2015. O recorrente não complementar e comprovar o valor devido. Isso aqui é só um plus, tá bom? A resposta realmente seria 140. Oh. Sei. Oi? 140. Tudo ok? Nona questão. A empresa M, insatisfeita com a sentença que julgou parcialmente procedente na reclamação trabalhista movida por A, interpôs recurso ordinário no 5º dia de seu prazo. Essa daqui vai ser bem parecida com aquela das primeiras que a gente respondeu, tá? No 8º dia, pagou e protocolizou a petição, juntando as guias de custos processuais e da efetivação do depósito recursal com os valores corretos. Neste caso, e de acordo com o entendimento simulado do TST, o recurso ordinário será item A, recebido, uma vez que o depósito recursal deve ser feito e comprovado no prazo alusivo ao recurso, sendo a interposição antecipada deste não prejudica a dilação legal. É a súmula completa, tá? Súmula 245. Ok? Item B, considerado deserto, negado o seu recebimento, uma vez que deveria ser interposto juntamente com as guias de depósito recursal, sendo que a sua antecipação prejudica a dilação legal. Vai totalmente de encontro com a súmula, então não tem nem fundamentação. Item C, recebido, uma vez que a empresa não tem a obrigação de comprovar o depósito recursal. A empresa ela tem sim a obrigação, tá bom? Item D, considerado deserto, negado o seu recebimento, pois o depósito recursal deveria ter sido realizado perante a instituição bancária no mesmo dia da interposição do recurso, mesmo que a comprovação fosse feita posteriormente. Então, o item correto é o item A, tá bom? É o texto da lei. Ou texto da súmula, súmula 245, que fala: o depósito recursal deve ser feito e comprovado no prazo alusivo ao recurso. A interposição antecipada deste não prejudica a dilação legal. Ok? Deixa eu ver se essa aqui é a mais complicadinha. Essa aqui é um pouco mais complicada porque ele dá mais dados. Mas você anotando qualquer coisa dá tudo certo. Foi prolatada a sentença de procedência parcial na ação movida por Kleber contra seu ex-empregador, Mercado Sulista S.A., que ainda condenou de forma solidária o litisconsorte Mercado Nortista S.A., a mesma empresa do grupo econômico. Ambas as empresas, assistidas por advogados diferentes, ele vai dar informações para vocês irem confundindo, tá? Assistido por advogados diferentes, interpuseram cada qual o recurso ordinário, sendo que o Mercado Sulista S.A. questiona apenas a condenação em honorários advocatícios à vida. Diante da situação concreta e do entendimento consolidado pelo TST, em relação ao preparo, é correto afirmar que... Pronto, vamos lá. Item A. Ambas as empresas deverão recolher as custas e o depósito recursal na totalidade? Pronto. Aqui é a súmula 128 do TST, tá bom? O que é que ela informa no seu item 3? Havendo condenado nortista, não precisará efetuar o recolhimento do depósito recursal. Ele não pediu a exclusão, então realmente seria esse o item correto, tá certo? Item D. Vamos para a 11ª. Jonas prestava serviços como empregado terceirizado da empresa Transparência Limpeza LTDA, ME. Nas dependências da tomadora de serviços Luz e Sol Bebidas LTDA,
quando de sua dispensa, ele ingressa. Ele ingressa com o quê? Com a reclamação trabalhista, certo? Ele ingressou em face de ambas as empresas, a gente tem que ir colhendo os dados. Ele ingressou em face de ambas as empresas, sendo a segunda na qualidade de responsável subsidiário. Aqui também ele vai falar da responsabilidade solidária das empresas, tá bom? Por eventuais débitos trabalhistas. As empresas contestaram o feito, sendo que Luz e Sol alegou e comprovou estar em recuperação judicial. Proferida a sentença que condenou a transparência no pagamento das diferenças de horas extras e reflexo nas demais verbas salariais e rescisórias, e a Luz e Sol de forma subsidiária, pretende as reclamadas interpor recurso ordinário. Aqui ele já vai realmente pegar o que ele quer, o item correto da decisão. Fundamentação, ela está todinha no texto da lei, no artigo 899. Parágrafos 9º e o 10º. Vou ler logo para vocês só o artigo. Os recursos serão interpostos por simples petição e terão efeito meramente devolutivo, salvos as exceções previstas neste título, permitida a execução provisória até a penhora. Aí vem o parágrafo 9º. O valor do depósito recursal será reduzido pela metade para entidades sem fins lucrativos, empregadores domésticos, microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte. Para o 10º. São isentos do depósito recursal os beneficiários da justiça gratuitas, as entidades filantrópicas e as empresas em recuperação judicial. É só realmente o texto da lei, tá bom? O item A. Luz e Sol deverá efetuar o depósito recursal pela metade. Então, ele já está dizendo realmente que as duas estariam no mesmo patamar. Só que uma está em recuperação e a outra é uma AME, tá bom? Então, já estaria incorreto. Item B. Ambas devem comprovar cada qual o depósito recursal e custos processuais. Elas não estão no mesmo, vamos dizer, na mesma condição. Então, aqui realmente já estaria errada. Item C. Ambas devem efetuar o depósito recursal pela metade. E aí já vai de encontro também com o item com o parágrafo do artigo 899, tá? Então, o item correto é o item D. Transparência deve efetuar o depósito recursal pela metade. Já Luz e Sol é isenta, não precisando efetuá-lo, estando ambas obrigadas ao recolhimento das custas processuais de forma integral, cada uma comprovando o seu pagamento. Aqui vocês não vão pegar, está em recuperação judicial, não tem como pagar custos processuais. Não inventam, vão realmente só no texto da lei o que ele realmente quer, tá? Essa questão de dilação probatória, essas coisas mais realmente fica na prática, mas aqui a gente fixa apenas nas questões. Tá bom? Então, o item D, fundamentação ao artigo 899, os parágrafos 9º e o 10º. Severino, advogado da empresa Solar LTDA, interpôs agravo de instrumento contra a decisão do presidente de Tribunal Regional do TRT, que negou seguimento ao recurso de revista. O prazo para a interposição do agravo de instrumento é de 8 dias. A decisão que negou seguimento ao referido recurso foi publicada no Diário da Justiça em uma sexta-feira, dia 13/7/2007. Como o dia 23/7/2007 foi feriado local, Severino protocolizou o recurso no dia 24/7/2007, sem, contudo, juntar cópia aos autos da prova do referido feriado local, para atestar ao TRT que não teve expediente no citado dia. Aqui existe uma súmula do TST também, que ela fala sobre justamente a obrigatoriedade desses feriados locais de você comprovar. Na mencionada súmula, ela fala a responsabilidade de quem interpõe o recurso, sendo feriado local ou quando ausência do período forense. Então, aqui a responsabilidade
de juntar seria do advogado. O feriado é local, então ele deveria comprovar que teria o direito a mais um dia de prazo. Então a gente vai aqui para as questões. A súmula de fundamentação é a 385, tá bom? 385. A respeito dessa situação hipotética, assinale a opção correta. E tem A. Cabe ao TRT providenciar a juntada dos autos da respectiva certidão, comprovando a existência de feriado local, com o não funcionamento do fórum do respectivo dia. No caso aqui, ele está falando do item 2 da referida súmula, que é, na hipótese de feriado forense, incumbirá a autoridade de proferir a decisão de admissibilidade e certificar o expediente. Na questão, ela não está falando de feriado forense, ela está falando de feriado local, tá certo? Então, caberia ao advogado do recorrente informar, colocar nos autos, que realmente comprovar que realmente caberia essa possibilidade, tá bom? Item B. Não existe necessidade de prova do feriado, nem de certidão emitida do TRT, já que o feriado local é constituído por lei estadual, publicado no respectivo diário oficial. O TST ele não vai ter acesso a feriados locais. Então, é uma das obrigatoriedades que ele requisita. A súmula 385. Item C. A parte deve comprovar, quando da interposição do recurso, a existência de feriado local ou de dia útil em que não haja expediente forense para justificar a prorrogação do prazo recursal. Então, essa é a assertiva correta, tá certo? Item C. Item D. Caberia ao relator do processo do TST solicitar ao TRT a comprovação do feriado local. Não, essa não é a responsabilidade dele, tá certo? Súmula 385, item 1 e 2, e a assertiva correta da 12ª é item C. Vamos lá, 13ª. Considere que, em processo trabalhista, as empresas Delta e Etio sejam condenadas de forma solidária pelo juiz do trabalho, que em ambas interponham recurso ordinário, que apenas Delta efetue o depósito recursal. Tá apresentado. Ah, sim. E nenhuma delas pleiteia a expulsão da lide. Nessa situação hipotética, o recurso apresentado pela Etio será... Então, nesse caso, a gente trata de empresas solidárias e nenhuma delas pleiteou a exclusão. É justamente aquela questão da súmula. Súmula do TST 128. No seu item 3. Havendo condenação solidária de duas ou mais empresas, o depósito recursal efetuado por uma delas aproveita as demais. Quando a empresa que efetuou o depósito não pleitear a sua exclusão. Então, realmente, aqui vai ser o texto da lei e é o item D. Estará apto de ser conhecido, visto que, sendo a condenação solidária, o depósito efetuado pela empresa Delta aproveita a empresa Etio, que aí, no caso, seria a condenada de forma solidária. Tá certo? Vamos para a 14ª. Oi? D de dado. É o texto da súmula. Súmula 128. Estará apto de ser conhecido, visto que, sendo a condenação solidária, o depósito efetuado pela empresa Delta aproveita a empresa Etio. Ok? 14ª. Antônio moveu a reclamação trabalhista contra a empresa Alfa LTDA. Formulou o pedido de condenação solidária da empresa Ômega LTDA. O juiz da primeira instância julgou procedente o pedido e estabeleceu a condenação contra a empresa Alfa LTDA e condenação solidária da empresa Ômega LTDA.
As empresas possuem advogados distintos, constituídos nos autos. A empresa Ômega interpôs recurso ordinário no 7º dia do prazo e a empresa Alfa LTDA fez no 14º dia, fundamentando-se no artigo 121 do CPC, que assim dispõe. Quando os litisconsórcios tiverem diferentes procuradores, ser-lhe-ão contados em dobro os prazos para contestar, para recorrer e, de modo geral, para falar nos autos. Considerando nessa situação hipotética, assinale a opção correta com relação ao prazo para interposição do recurso ordinário. Aqui é uma pegadinha que ele quer colocar do CPC, tá certo? No CPC, realmente existe essa possibilidade. Contudo, no processo do trabalho, não existe essa possibilidade. Vamos para as assertivas. Sendo a CLT omissa, quanto se aplica, né? Aplica-se subsidiariamente o disposto no CPC, de forma que o prazo é contado em dobro quando houver litisconsórcio com procuradores distintos. Não existe essa possibilidade de contagem em dobro quando se tem procuradores distintos. Isso realmente tem no CPC, mas aqui a gente não pode considerar. O advogado da empresa Alfa LTDA não precisaria sequer invocar o CPC, pois a CLT também estabelece o prazo em dobro quando presentes litisconsórcios e procuradores distintos. A CLT não aborda, não traz essa possibilidade, tá? Item C. O prazo em dobro previsto no CPC é inaplicável ao processo do trabalho, visto que é incompatível com o princípio da celeridade inerente ao processo trabalhista. Esse é o item correto, tá certo? É a OJ 310 do TST. Oi? 310. C de casa. Inaplicável ao processo do trabalho a norma contida no artigo 229, caput do TST. Parágrafos 1º e 2º do CPC, em razão da incompatibilidade da celeridade que lhe é inerente, que é justamente o caput do 229 do CPC que informa essa possibilidade. Veio ao J 310 e disse que não é aplicável ao processo do trabalho. Item D. Ambos os recursos apresentados seriam intempestivos, visto que o prazo para apresentar recurso ordinário é de 5 dias. O recurso ordinário, o prazo dele é de 8. Então, aqui também já estaria incorreta. Tá certo? Vamos lá, 15ª. Assinale a opção correta no que diz respeito à interposição de recurso sob o rito sumaríssimo. Item A. Nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, somente será admitido recurso de revista por contrariedade à súmula de jurisprudência uniforme do Tribunal Superior do Trabalho. Essa daqui é bem parecida com aquela do início, que é o artigo 896 da CLT. Salvo engano, é o artigo 9º. É 896 da CLT, artigo 9º. Salvo engano. Deixa eu só pegar aqui. Isso. Nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, somente será admitido recurso de revista por contrariedade à súmula de jurisprudência uniforme do Tribunal Superior do Trabalho ou à súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal e por violação direta da Constituição Federal. Item B. O recurso ordinário terá acórdão consistente unicamente na certidão de julgamento, com a indicação suficiente do processo e partes dispositivas, e nas razões de decidido voto prevalente. Caso a sentença seja confirmada pelos próprios fundamentos, a certidão de julgamento, na qual se registra tal circunstância, servirá de acórdão. Essa é a assertiva correta, o item B, tá certo? Que é justamente o artigo 895, parágrafo 1º, inciso 4º da CLT. Item B.
Oi? Porque a A não está correta, porque ela diz somente. Somente contrariedade à súmula e à jurisprudência, e não é somente a súmula e a jurisprudência, tá? Só faltou um pouquinho, ela está parcialmente, mas não integral. Item C. Em razão do princípio da celeridade, que norteia no todo rito sumaríssimo, o prazo de interposição do recurso ordinário, em tal hipótese, é reduzido para 5 dias. Não existe essa possibilidade. O prazo, independentemente de ser ordinário, do rito ser ordinário ou sumário, sumaríssimo, ele será de 8 dias. Tá bom? Item D. O parecer do representante do MP, se necessário, deve ser escrito e apresentado na sessão de julgamento. Ele não é escrito, ele é de forma oral. Tá certo? O item, na verdade, é o item 3 do artigo 895, essa daí do item D, tá? É o artigo 895, parágrafo 1º, a linha 3ª, ou 3, na verdade. Tá bom? Então, a resposta correta é a B. B de bola. O artigo da B, 895, parágrafo 1º, e o inciso 4. Ok? Tem alguma das questões que vocês ficaram em dúvida, que quer rever, que a gente possa analisar novamente? Alguma? Tudo ok? A 12? Vamos lá, do Severino. Pronto. Essa daqui é uma das possibilidades, é uma das obrigações do advogado que interpuser recurso dentro de feriado local. O TST, ele não tem a obrigatoriedade de saber. É um ônus que compete à parte. Então, nesse caso, seria um ônus do advogado. Então, vamos lá. Vamos ler novamente. A 12ª. Severino, advogado da empresa Solar LTDA, interpôs agravo de instrumento contra a decisão do presidente de tribunal do TRT, que negou seguimento ao recurso de revista, tá certo? O prazo para a interposição do agravo de instrumento, ele é de 8 dias, ok? A decisão que negou seguimento a referido recurso foi publicada no Diário da Justiça em uma sexta-feira, 13/7/2007. Como o dia 23/7 foi um feriado local, Severino protocolizou o recurso no dia 24/7/2007, sem, contudo, juntar cópia aos autos da prova do feriado local. Essa daqui, ele já é simulado. O TST ele já colocou súmula 385, que fala do feriado local. Incumbe à parte o ônus de provar, quando da interposição do recurso, a existência de feriado local que autorize a prorrogação do prazo recursal. Então, embora seja feriado local no município, no estado, é competência do advogado, da parte recorrente, juntar uma certidão ou algo que comprove, que ateste a existência desse feriado. Porque senão o TST, simplesmente, ele vai dizer que está fora do prazo, tá certo? Então, você realmente precisa comprovar. Existe mais alguma? Olha. A instrução ok. Não, acho que se vocês não tiverem mais nenhuma, a gente pode verificar, ou se tiverem alguma dúvida, a gente pode finalizar aqui. Quem quiser alguma pergunta, alguma coisa depois, eu fico aqui para a gente conversar. Tá certo? JP?